Olá, queridos e queridas, Rogério aqui para trazer um assunto, um bate-papo, é o primeiro dos bate-papos aqui, vamos ver como que acontece, como que se molda isso no tempo, mas a ideia é trazer um assunto, primeiramente que me toque, que seja do meu interesse falar, que eu tenha a gana de vir aqui destrinchar com vocês e também algo que seja útil para sua vida, para o seu dia a dia. E vamos ver onde chegaremos com essa série aqui de vídeos. E sempre um prazer enorme, tá? Ter você aí do outro lado assistindo. Cada um é um, tá? Então os números não importam, se é 20, se é 20 mil, 20 milhões. Sempre tem uma pessoa, dois olhos que estão assistindo de cada vez um vídeo. E você, os seus dois olhos aí nesse momento são os mais importantes para mim, tá? Individualmente. Então, vamos lá. Como lidar com pessoas autoritárias? Esse é o nosso tema. Antes, fazendo uma ressalva, não vamos aqui tratar do assunto do autoritarismo coletivo, os grandes autoritarismos na sociedade, ou em situações em que eu estou muito distante desse autoritário, porque nós acabaríamos abrindo aqui escaninhos que não conseguiríamos fechar, não é o intuito do vídeo. E geralmente o autoritarismo que afeta muitas pessoas, ele merece uma resposta coletiva. Então nós sozinhos não conseguimos fazer muita coisa. E o tempo é uma variável muito importante nesse autoritarismo coletivo. É ele que resolve isso na última das instâncias. E é um assunto muito extenso, fora de propósito. Eu queria falar com você aqui, vou falar do autoritarismo no varejo, aquele na nossa vida, de uma pessoa autoritária que eu convivo com ela. E pode ser um pai, uma mãe, pode ser um chefe, uma esposa, um esposo, pode ser um filho, por que não? Um filho autoritário com os pais. Como lidar com um autoritário? Não tem, a meu ver, um protocolo para isso fixo, não é um protocolo que seja uma receita de bolo. Mas a gente pode refletir algumas coisas aqui. Psicologicamente, o tipo, vamos dizer assim, o tipo psíquico de um autoritário, uma coisa é quase certa. O autoritário, ele tem uma necessidade que é ser obedecido, não é? Porque o autoritarismo dele só vai se espraiar, só vai acontecer, ter espaço para rodar quando ele é obedecido. Então, o autoritário não gosta muito de reflexão, principalmente de quem ele está mandando. Então, quando ele dá uma ordem, tem que ser obedecida, seja de uma maneira amorosa às vezes, então ele vai te manipulando de uma forma amorosa, uma forma acolhedora, ou seja, no tranco mesmo, aquele que vai ganhando espaço, mandando nas pessoas, impondo as suas vontades de uma forma mais bruta. Mas, em qualquer caso, o questionamento do autoritário é um incômodo, então ele não vê isso com bons olhos, e é o momento em que ele começa a perder as suas estribeiras, não é? Então, ou ele dobra a aposta no autoritarismo, então ele vai escalar o seu autoritarismo quando você questiona e resiste, ou ele começa a entrar no processo de mostrar suas fraquezas. Todo autoritário tem algum tipo de insegurança, porque, na verdade, ele teme que as coisas não aconteçam da maneira que ele quer, então ele já vai se adiantar e vai mostrar os dentes. Então, é bem possível que o autoritário, no fim das contas, quando ele não consegue impor a sua autoridade, ele amoleça. Geralmente, se você está submetido a uma autoridade, já tem uma estrutura, não é? Então, se você é um filho submetido ao pai autoritário, ele já construiu todo o cenário e ele tem assim, as penalizações para você, assim como um filho também que é autoritário com os pais, já tem a penalização, às vezes uma penalização de chantagem emocional, todo aquele elo doentio, daquelas transferências doentias entre as pessoas, que vai ser acionada quando ele não for, ele for confrontado, né? Me recordo aqui uma pessoa, um vizinho que eu ouvia, que ele era muito autoritário com a mãe dele, mandava a mãe cozinhar, fazia comida, não deixava a mãe sair. E quando a mãe enfrentava ele, era um vizinho, a gente ouvia a discussão, ele falava, então eu vou embora de casa. E aí a mãe começava a chorar, não vai. Ele saía e voltava 2 da manhã, a mãe chorando. Ou seja, era uma chantagem emocional, já estava estabelecida, ele sabia que funcionava. Agora, o que aconteceria se a mãe não ligasse? Então vai embora, some. Provavelmente ele voltaria às 3 da manhã, com o rabo entre as pernas, porque ele não tinha para onde ir.
Então ele sabia que ele tinha muito poder ali. O autoritário precisa do seu reino, ele precisa dos seus súditos, ele precisa dos ouvidos que vão ouvir os seus clamores e as suas ordens. E um grande medo do autoritário é a solidão. É quando ele não tem a sua tropa, não tem os seus escravos para mandar neles. Então, quanto mais silêncio um autoritário recebe, quanto mais indiferença, mesmo que você esteja no cárcere ainda, ou seja, você seja obrigado a cumprir coisas, mas quanto mais silêncio e quanto mais indiferença ele receber, mais doído é. O autoritário muitas vezes busca a briga, ele busca dar ordem para você se rebelar e criar aquela situação em que ele vai reafirmar o seu poder. E a indiferença é uma maneira de criar no autoritário um vazio. Enquanto você for obrigado a ficar nesse cárcere por questões profissionais ou porque você não tem onde comer, onde dormir, obedeça o que não tem como não ser obedecido, mas mostre a indiferença. Não dê tanta atenção ao autoritário, não brigue tanto com ele. Isso pode mudar o jogo, inclusive fazer com que ele reflita e mostrar o quão sozinho ele é. É difícil ter uma receita para isso, mas espero que você possa aproveitar algumas das minhas reflexões.